Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química, né, pessoal? Para vocês que não me conhecem, eu sou o professor Caio, certo? Sou professor de Química da Escola Estadual Professor Antônio Dantas e também da Escola Estadual Sebastião Gugel, lá de Caraúbas, certo? E hoje eu irei dar uma aula para vocês naquela parte introdutória sobre o conteúdo do primeiro ano, né? Falando sobre matéria, propriedades da matéria, as propriedades gerais específicas, certo, galera? E esse conteúdo aqui, eles nos remete aos demais conteúdos da química, né? Porque tudo tem um sentido lógico e quando a gente começa a estudar matéria, a gente já começa a entender como é que a química ela se comporta, o que é que ela estuda, né? Qual é o objeto de estudo dela, qual é o objetivo de se estudar química, né? Por que ela é interessante, é importante, por mais que muitas pessoas, né, tenham a definição de que a química é uma coisa chata, mas não é, né? Como vocês podem ver aí, hoje nós iremos estudar a matéria, né, as propriedades da matéria. Eu vou dar um breve relato sobre todas as propriedades químicas, né, e a influência que ela tem, né, sobre os demais conteúdos. Porque se a química estuda as transformações da matéria, né, aquela parte de átomos, moléculas, tudo isso é matéria. Nós também somos matéria, não é isso, pessoal? Então, nós vamos estudar as propriedades da matéria. Deixa eu só desligar aqui a internet para que não atrapalhe. Então, pessoal, vamos continuar aqui, né? Então, eu já disse que meu nome é Caio, né? Caio César. E aqui nós temos o que é química, né? A definição real do que seja química. Química é uma ciência que estuda a constituição da matéria, não é isso? Então, nós podemos perceber que a matéria ela tem uma estrutura interna, né, como vocês podem ver aí no diagrama, relações entre diversos tipos de materiais, não é isso? Tem essa relação entre diversos tipos de materiais, certo? Então, toda matéria ela tem propriedades. As propriedades elas podem ser químicas ou propriedades físicas, ok? O que são propriedades químicas? São as propriedades relacionadas, olha só isso aqui, relacionadas às transformações de uma substância em outra. Ou seja, quando está relacionado a uma propriedade química, nós dizemos que a substância ela deixa de ser aquela substância de origem e passa a ser uma substância completamente diferente, com propriedades químicas e físicas diferentes. Certo? Por exemplo, toda reação química é um processo que envolve a transformação de uma substância em outra. Então, alterou as suas propriedades, alterou a sua identidade. Ok? Então, isso é uma propriedade química. Já uma propriedade física, né, como, por exemplo, cor, ponto de fusão, densidade e outras, é um processo na qual as substâncias elas passam a se transformar, porém as suas propriedades não se alteram, a sua identidade é a mesma, ou seja, a substância inicial ela vai passar por uma transformação na qual vai originar a substância final que vai ser a mesma, certo? Ela vai passar apenas por uma transformação que nós a conhecemos como transformação física, não altera a composição da estrutura interna da matéria, ok? Propriedades químicas elas alteram as propriedades da matéria, alteram o quê? A estrutura da matéria. Já as propriedades físicas não alteram, ok? As propriedades físicas não alteram a sua estrutura interna. Tá entendido isso aí, pessoal? Vamos passar adiante, né? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aqui nós temos uma parte da definição, porque o que é matéria, a diferença entre matéria, corpo e objeto, ok? Matéria, corpo e objeto. Matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço. Pode, portanto, de alguma forma, ser medido. Por exemplo, madeira, alumínio, ferro, ar atmosférico, muitas outras substâncias, né, são matéria.
Só que tem uma pequena diferença quando a matéria ela passa a ser denominada corpo. Porque corpo é uma porção limitada da matéria. Por exemplo, pegou-se aqui, ó, pegou-se a madeira e construiu-se uma tábua. Isso aí já vai ser o quê? Corpo. Vai ser corpo. Pegou a matéria, que é a madeira, e transformou numa tábua. Ou seja, a tábua é um pedaço da madeira, ou seja, uma porção limitada da madeira. Por isso que corpo é uma porção limitada da matéria. Tá dando para entender? Pegou-se o ferro, né? Porque ele é obtido na natureza através de um minério, né? A hematita, e transforma-se o ferro em uma barra de ferro. Barra de ferro é o quê? É uma porção limitada do ferro. Então, nós podemos dizer que a barra de ferro é corpo. Já um objeto, você pegou a madeira, transformou em tábua, e depois pegou a tábua e transformou numa porta de madeira. Aí você pegou a madeira, que é a totalidade, matéria, transformou em uma tábua, que vai ser denominado corpo, e depois a tábua se transformou em uma porta, que é denominado objeto, porque agora tem uma determinada finalidade, ou seja, é um corpo fabricado para um determinado fim, certo? Simplesmente uma tábua, né, de madeira, ela é uma porção limitada da matéria, certo? Que tem algumas utilidades também, a tábua de madeira em construção civil, né? Não é isso? Eles podem bem se adaptar à utilização de tábuas de madeira. Porém, a porta de madeira é aquilo de algo mais concreto, né? Aquilo que nós podemos ser mais usual. Então, a porta de madeira é um objeto, né? Um objeto que foi criado através do corpo tábua, que foi obtido através da matéria madeira. Beleza, pessoal? Tá dando para compreender aí? Qualquer dúvida, pessoal, a gente vai usar as redes sociais, certo? Ou o Instagram para que a gente possa estar entrando em contato com vocês ou vocês entrarem em contato com a gente. Beleza? Então aqui nós temos propriedades gerais, né? As propriedades da matéria, que na verdade ela pode ser dividida em três. A matéria pode ser uma propriedade aqui, ó, pode ser geral, funcional ou específica, né? Nós vamos ver cada detalhe dessas propriedades da matéria, nessas classificações. Vamos lá. As propriedades gerais, né? As propriedades gerais da matéria, elas são comuns a toda ou qualquer espécie de matéria, independentemente da substância de que ela é feita. Ou seja, toda matéria tem as suas propriedades gerais. Ok? Toda matéria tem as suas propriedades gerais. Massa, todos os corpos possuem massa, né? A gente costuma utilizar unidades de medida, massa, quilograma, grama, micrograma, nanograma, que são derivados do Sistema Internacional de Unidades. Então percebam que aqui, pessoal, existem unidades de medidas que o SI determina essas unidades de medidas. O que é SI? Sistema Internacional de Unidades. É ela que discrimina essas unidades de medidas para que facilite a comunicação, né, para o entendimento dessas grandezas. Então, extensão. Todos os corpos ocupam um lugar no espaço. Todos os corpos são matéria. Independente de ser matéria, de ser corpo, de ser objeto, todos eles ocupam lugar no espaço. Impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? Como o próprio nome indica, dois corpos não ocupam ao mesmo tempo um lugar igual no espaço. Não é isso? Então, não é possível penetrar dois corpos num só. Ou seja, não ocupam o mesmo espaço um do outro. Divisibilidade. Os corpos podem ser divididos em partes cada vez menores, né? São propriedades que todas as matérias têm. Isso aqui não serve, pessoal, para identificar a matéria. Isso não serve. Propriedades gerais não são propriedades utilizadas para identificar um determinado tipo de material. Propriedades específicas, sim, podem ser utilizadas para determinar ou para identificar algum tipo de substância, um material. Ok? Comprexibilidade. Os corpos possuem a propriedade de poder diminuir de tamanho sob a ação de forças externas, né? Os corpos eles têm essa capacidade de diminuir de tamanho, não é isso? A gente chama isso de compressibilidade. Se uma determinada força age sobre ele, diminui o volume na qual ele vai ocupar o espaço, não é isso? Então está sendo compresso. E elasticidade já é o que os corpos possuem a propriedade de voltar à forma e volume originais, né? Cessada
a causa que o deformou. Então, proveniente da compressibilidade, o volume da substância diminuída, mas após cessar dessa força que comprimiu o material, eles voltam ao seu tamanho original, né, caracterizando uma elasticidade. Tudo bem até aí? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, pessoal. As propriedades funcionais da matéria são propriedades observadas somente em determinados grupos de matéria, né? Esses grupos de matéria são chamados de funções químicas e os principais são ácidos baixos, sais e óxidos. Essas aqui são propriedades funcionais da química inorgânica, ok? Ainda tem propriedades também da química orgânica, certo? Nós vamos ver algumas funções lá no terceiro ano, pessoal. É lá que nós vamos ver química orgânica, certo? Aqui nós vamos estudar química inorgânica, beleza? Então, ácidos, bases, sais e óxidos, né, são as funções químicas que serão estudadas. E a gente vai ver o que é que uma substância tem que ter para ela ser denominada, né? Para que ela possa ser denominada um ácido ou uma base, né? O que diferencia cada uma dessas substâncias em sua classificação. Então, sais e óxidos, isso aqui é conteúdo de uma aula, pessoal. Então, também está inserido nas propriedades da matéria, propriedades funcionais da matéria, ok? E aqui nós temos as propriedades específicas, que, como já falei, o nome específico leva a considerar que é algo que pode ser utilizado para a identificação de alguma coisa, né? São propriedades que permitem identificar uma determinada, olha aqui a definição, identificar uma determinada espécie de matéria, né? Uma espécie química, né? Dentre as propriedades específicas, nós podemos ver algumas delas aqui, ó, que são ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Esse tipo de propriedade aqui, pessoal, cada substância tem a sua. Se a gente for levar em consideração a água, o ponto de fusão dela, o ponto de congelamento, é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição dela é de 100 graus. Nenhuma outra substância, no seu estado puro, tem essas propriedades específicas de ponto de fusão e ponto de ebulição, como a água, certo? E a sua densidade é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml, ok? Também não existem substâncias diferentes da água que têm essa densidade. Nós estamos nos referindo a substâncias puras, ok, pessoal? Levem em consideração as substâncias puras da matéria, certo? As substâncias puras. Propriedades organolépticas, olha, as que estão relacionadas aos sentidos humanos, certo? Que pode ser verificado pelos nossos sentidos, cheiro, né? Odor, sabor, cor, então olhos, né? Cheiro, nariz, sabor, boca, tudo isso está relacionado com as propriedades organolépticas. E as propriedades químicas, que são as reações químicas, né? Reatividade química, combustão, ok, pessoal? Tudo isso aí são propriedades que estão relacionadas a reações, hidrólise, isso aí também são propriedades químicas da matéria e servem para identificar um determinado tipo de material. Bem, nos estados físicos da matéria, nós temos o estado sólido, né? Olha, como podemos ver, cubos de gelo. O que é que diferencia uma substância no estado sólido do líquido do gasoso, né? Essas substâncias sólidas, elas apresentam formas definidas e seu volume não varia de forma considerável com variações de temperatura e pressão, certo? Então, quando uma substância no estado sólido, a sua forma e o seu volume é constante, não é isso? Forma e volume constante. As partículas que constituem o estado sólido encontram-se ligadas umas às outras, de modo que não podem movimentar-se livremente. Então, o que dá essa rigidez ao material é a sua ligação entre moléculas que estão muito unidas umas com as outras, não permitindo o movimento dessas moléculas. Por isso que são tão rígidos. Agora, o único movimento que eles podem ter aqui é um movimento vibracional, ok? Então, as moléculas, por estarem ligadas sem espaços umas às outras, dá essa força, essa rigidez às substâncias no estado sólido, ok? Já no estado líquido, né? Aqui nós estamos dentro dos estados físicos da matéria. O líquido, a gente já percebe
que as partículas que constituem o estado líquido não estão unidas fortemente, visto que deslizam umas sobre as outras, adaptando-se à forma do recipiente que as contém. É tanto que uma substância líquida ela tem volume fixo, mas tem forma variável. Se você pegar a água e colocar ela em outro recipiente, ela vai, né, passar a ter a forma daquele outro recipiente. Por isso que ele tem forma variável, mas o volume vai ser o mesmo, volume fixo e forma variável. As forças de atração entre as partículas são suficientemente fortes para que não ocorra variação no volume e as partículas dificilmente podem ser rompidas, né? Podem ser comprimidas. Desculpa, pessoal. Certo? Então aqui nós percebemos que as moléculas elas vão ter um tipo de espaço umas às outras. Digamos que isso aqui é água e as moléculas ela tem o quê, ó? Tem esse espaço aqui, ó. Certo? Tem o espaço que permite com que haja essa fluidez, essa adaptação das moléculas no estado líquido. OK? Já no estado gasoso, nós percebemos que aqui é um nível de desorganização máxima para uma substância. A substância apresenta densidade menor que a dos sólidos e líquidos, ocupam todo o volume do recipiente que as contém, é tanto que no estado gasoso, pessoal, nós podemos ver que as moléculas de água elas não se encontram justas como o estado sólido, o estado líquido, né? Elas se encontram totalmente separadas, porque não existe mais interação entre essas moléculas, certo? Ela foi rompida quando ela passou para o estado gasoso. Então as moléculas elas se separam, elas se tornam livres, certo? Para se movimentarem, por isso que ela ocupa todo o recipiente, ou elas se expandem demais, ok? E elas são também comprimidas com grande facilidade, certo? É tanto que o gás liquefeito de petróleo, que a gente conhece como botijão de gás, né? Lá o gás ele está o quê? Liquefeito, ele está submetido a uma pressão tão grande que, na verdade, por ser ter o nome gás, ele está líquido, porque a pressão comprimiu as moléculas ao ponto de as moléculas estarem nesse estado gasoso e passarem a ter uma organização, certo? Uma organização, como no estado líquido. Então, elas passam para o estado líquido somente pela força da pressão interna, ok? E quando elas escapam do botijão de gás, o que acontece com elas? Elas rompem novamente a sua interação, certo? No estado líquido existe uma interação, assim como no estado sólido, só que quando rompe essa interação, certo? Essa interação é rompida, elas passam de novo a terem moléculas livres, moléculas isoladas no estado gasoso e passam a ocupar os espaços, né, totais, certo? Todo o espaço que ele é dado, ela vai ocupar, certo, pessoal? Esse comportamento pode ser explicado pelas forças de atração entre as partículas muito fracas, as quais possuem, portanto, alta mobilidade, né? Como elas estão livres, ela possui alta mobilidade. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade dessas partículas, ok? Quanto menor a temperatura, o contrário acontece. A velocidade das partículas se torna também menores. Ok, galera? E aqui nós temos um diagramazinho para explicar tudo que a gente viu até agora, né? Estado sólido, fusão, né? Quando a água passa do estado sólido, qualquer substância passa do sólido para o líquido, é denominado fusão. Não é isso? Qualquer substância que passa do sólido para o líquido. Se for do líquido para o gasoso, é chamado de vaporização. Aí atingiu o ponto de ebulição. Nesse primeiro caso aqui, ó, nesse primeiro caso, atingiu o ponto de fusão. No segundo caso, atingiu o ponto de ebulição, né? Se ela passa nesse sentido aqui, ó, do gasoso para o líquido novamente, a gente chama de liquefação, que também é denominado condensação. Ok, galera? Já do líquido para o estado sólido, o próprio nome já indica, solidificação, né? E do sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o estado sólido, é chamado de sublimação, né? Passagem direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. E esse esquema aí, muita gente já conhece, né? Bem, as mudanças de estado físico.
como a gente acabou de ver aí, né? Fusão. Eu quero que vocês aprendam todas essas definições, pessoal, porque elas são importantes. São essas definições que lhe ajudam a entender os próximos conteúdos. Se você não aprende essas definições aqui, então você vai ter dificuldade nos conteúdos que virão adiante. Isso irá prejudicá-los, ok? É por isso que vocês acham química chata, porque vocês pulam um conteúdo que ela é de importância para o outro que vem à frente. E isso não pode deixar para trás. Estudem essas definições para que vocês se deem bem nas definições que virão a seguir, certo? É isso que eu passo para vocês. Isso aqui está a definição para o vídeo. Assista, leia, entenda. Se não entendeu pela leitura, entenda na prática. A fusão. O professor falou que é quando o gelo está derretendo, né? Então ele está passando ali do sólido para o líquido. Agora eu já sei. Então se eu pegar uma barra de ferro e derreter, ele está fundindo o ferro. Ou seja, o ponto de fusão do ferro é uma temperatura diferente do ponto de fusão da água. Não é isso, pessoal? Muito bem. Solidificação. O professor falou que quando está passando do líquido para o sólido, quando está se tornando sólido. Não é isso? Ponto de fusão é a temperatura na qual um sólido se transforma num líquido. Como eu falei para você, uma barra de ferro, ouro quando derrete, prata quando derrete, né? Então, cada substância tem seu ponto de fusão, também tem seu ponto de ebulição, né? Foi por isso que eu falei que eles têm propriedades específicas. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? A vaporização pode ocorrer de 3 formas, dependendo da velocidade na qual passa do estado, o que, pessoal? Líquido para o estado gasoso, ok? Se for muito lenta, é chamada de evaporação, né? Se for moderada, é chamada de ebulição, ao nível acima da temperatura ambiente. Agora, se for de forma muito exagerada, de uma velocidade muito exagerada, rápida, é chamada de calefação. Quando você pega, por exemplo, uma frigideira quente e coloca embaixo da água, quando que vem a torneira, né? A torneira de água, com água. O que acontece? Evapora rapidamente. Isso aqui é um choque térmico, é chamado de calefação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, ok? Então isso aqui, pessoal, vocês precisam saber. Condensação de um gás para o estado líquido é denominada de liquefação, né? Um gás transforma no líquido, né? Esses processos aqui ocorrem no ciclo hidrológico, é o ciclo da água. Quando chove, evapora, né? Águas de rios evaporam, se transformam em nuvens, condensam novamente, se transformam em chuva. Tudo isso aí está relacionado ao ciclo hidrológico, ok? Sublimação, como a gente falou, a passagem do sólido para o gasoso ou vice-versa. Beleza? E aqui a propriedade de densidade é uma propriedade também específica, né? Eu quero que vocês aprendam somente a fórmula de densidade e tentem compreender um pouco do que ela representa. A relação entre massa em grama de uma amostra e a matéria, o volume ocupado por essa amostra. Okay? Ou seja, se você tem a massa de uma determinada substância, tem 10 gramas de ouro, quanto é que ocupa? Porque massa é o que você relaciona com o grama, o quilograma, não é isso? A medida do material. Volume é o espaço ocupado por ele. Então, se você tem 10 gramas de ouro, qual é o volume que ocupa essas 10 gramas de ouro? É o mesmo volume que ocupa 100 gramas de ouro? Não, não é o mesmo volume. Por isso que tem essa relação. E densidade sempre é igual para uma determinada substância, uma propriedade específica. O ouro só vai ter uma densidade, né? 10 gramas de ouro ocupa, por exemplo, 1 ml. Se for 100 gramas de ouro, ocupa 10 ml, para que a relação matemática dê o mesmo resultado. Eu quero que vocês recapitulem isso aí para vocês entenderem, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi relacionada a isso, ok? Eu desejo a todos vocês excelentes dias de estudo com os seus professores, certo? Assistam todas as aulas, vamos continuar com os estudos aqui, pessoal, e eu desejo que a aula de hoje tenha sido proveitosa e que você tenha aprendido alguma coisa para que a gente possa dar sequência aos conteúdos. Então, forte abraço a todos e nos vemos nas próximas aulas. Valeu, galera!